Bom dia, irmãos. Que a graça e a comunhão do Espírito Santo seja sobre vossas vidas. Hoje quero falar com vocês uma palavra, uma história relatada na Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 6. Hoje é dia 14 de outubro de 2019, iniciando uma semana que Deus possa te abençoar poderosamente. Então, Daniel, capítulo 6, quero ler o versículo 9 e o 10, que fala assim: E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Nessa manhã quero falar sobre a história desse homem, desse rapaz, desse jovem chamado Daniel. A história de Daniel na Cova dos Leões é sempre tema de muitas pregações, muitas revelações de Deus. O relato que o profeta Daniel demonstrou sua fidelidade a Deus, arriscando a sua própria vida. É um dos mais conhecidos temas do Antigo Testamento. Mas nesse texto nós vamos falar sobre alguma coisa vinda da parte de Deus para nós nessa manhã, a respeito de Daniel na Cova dos Leões. Depois da queda do Império Babilônico, Dário se tornou governante da Babilônia. Dário decidiu constituir sobre o reino 120 príncipes, para que eles tivessem domínio sobre todo o poder, sobre todo o reino. Para gerenciar estes 120 príncipes, o rei instituiu também 3 presidentes. E Daniel era um desses presidentes, porém ele se destacou tanto sobre os demais presidentes e príncipes, que Dário planejou colocá-lo à frente do governo. Diante disso, vemos que os outros presidentes e príncipes procuraram qualquer motivo que fosse para tentar acusar Daniel de sua conduta. Quando eles perceberam que nada achariam contra Daniel, nada de mal contra a conduta de Daniel, decidiram que teriam que usar algo relacionado com a lei de Deus, com a lei que Daniel servia. Então eles se reuniram e foram falar com o rei Dário. Diante do rei eles disseram assim, relatado lá no capítulo 6, que vamos ler assim, diz assim: ó Dário, nós desejamos ao Senhor uma vida longa e feliz. Nós decidimos sem nenhum voto contra. Olha só, eles já planejaram, fizeram um voto entre eles, sugerir que o Senhor crie uma lei que não possa ser mudada de jeito algum. Essa lei que diz: durante 30 dias, qualquer pessoa que fizer um pedido ao seu Deus ou a outro homem, fora o rei, será jogado na cova dos leões. Veja só, quando eles fizeram essa reunião, eles já quiseram se lançar contra o servo de Deus, já quiseram se lançar aqui contra o profeta enviado por Deus, que estava ali dentre os 3 governantes daquele reino.
O rei Dário então acatou a sugestão dada e assinou o decreto, como nós vemos ali no versículo 9 que nós lemos. Ele decretou o decreto com o seu anel, com o selo real, e de acordo com a lei dos medos e persas, tudo quanto fosse selado com o selo real ou com o anel do rei não poderia ser revogado ou alterado. Daniel, quando ficou sabendo dessa notícia, foi direto para a sua casa. Olha só para onde o Daniel correu. Nesse momento, querido amigo, querido ouvinte, é que eu digo para você e afirmo que nós precisamos estar embasados sempre no que Jesus falou. Um versículo principal que me chama a atenção da Bíblia é o versículo 6, do capítulo 6 de Mateus, que fala assim, ó, quando qualquer problema te atacar, quando você estiver desesperado, desesperançado, quando você estiver qualquer problema, entra no teu quarto e aí você fala com o seu pai que está no céu em secreto, e ele vai te ouvir em secreto. Veja o que Daniel fez nesse momento. Quando ele soube do edito do rei, quando ele soube do selo que o rei tinha selado, ele ficou sabendo da notícia, então ele foi direto para a sua casa, olha só, e se trancou em seu quarto, e ele abriu as janelas e ajoelhado ele orou a Deus. Mas os perseguidores de Daniel passaram à beira das suas janelas e ouviram orando ao seu Deus. Eles já foram porque queriam acusá-lo, eles já foram direto ali porque eles sabiam que Daniel não ia negar o seu Deus. Eles então correram e foram direto falar ao rei Dário que Daniel estava descumprindo a nova lei que estava estabelecida e assinada e decretada pelo rei Dário. Ah, meus irmãos, quantas vezes Deus permite-nos a ser lançado, a ser jogado sobre a cova dos leões. Daniel aqui, Deus permitiu que ele fosse lançado, que ele fosse jogado lá dentro da cova dos leões. Mas no momento que Daniel foi lançado na cova dos leões, Jesus, eu tenho certeza que Deus, ele veio junto com ele. Quando o rei Dário ficou sabendo que Daniel estava orando a outro Deus, ficou muito triste. Por quê? Porque ele amava, ele era muito amigo de Daniel. Então ele prometeu para si mesmo que até o final do dia tentaria salvar a vida de Daniel. Mas os perseguidores de Daniel insistiram muito, dizendo, lembra, rei. Lá no versículo 15 do capítulo 6, você vai ver que diz assim, que ele falou assim, ó, lembra que a lei que foi selada com o seu anel real, com o seu selo real, não pode ser quebrada ou ser mudada. Amigo, ouvinte, quantas vezes o seu acusador, ele se lança contra você, ele se lança contra você, dizendo assim, olha, mas lembra o que Deus falou, lembra o que foi, o que está escrito, lembra da lei, lembra de tal coisa. Eu falo para você que tudo está lembrado diante de Deus. Mas a palavra do Senhor fala assim que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito Santo de Deus. Oh glória! Se você anda segundo o Espírito Santo de Deus, se você não anda mais segundo a carne, nenhuma condenação há para você, nenhuma condenação havia para Daniel. Quando nenhuma acusação há contra você, você pode ser lançado onde for, você pode ser jogado onde for. Sabe por quê? Porque lá Deus estará contigo. Ah, meus amados, o rei muito se entristeceu,
pois não conseguiria livrar Daniel de ser lançado para dentro da cova dos leões. Então ele mandou que os seus guardas prendessem Daniel e jogassem na cova dos leões. Dário disse para Daniel com muito pesar, pode ver lá no 16, ele disse assim, que o seu Deus, a quem você continuamente serve, o livre, Daniel. Daniel foi lançado na cova e ela foi fechada com uma pedra, e o rei Dário oscilou a pedra com o seu anel. Agora imagina só, irmãos, quando Daniel foi jogado lá dentro da cova dos leões, o rei, ele lançou Daniel lá dentro e saiu e voltou para o palácio. O rei voltou para o palácio, porém ele não conseguiu nem sequer comer e nem sequer dormir. Assim que amanheceu, o rei correu para a cova dos leões, onde estava Daniel, e ele se aproximou com muita angústia, com muito pesar em seu coração, mas ele tinha um resto de confiança. Por quê? Porque ele sabia que o Deus de Daniel poderia livrar Daniel. E ele chamou Daniel dizendo assim, você pode acompanhar ali no versículo 20 do capítulo 6, que diz assim, Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você ama, a quem você adora, foi capaz de salvá-lo da cova dos leões? Naquele momento, quem sabe desesperançado, né? Imagina os leões ali dentro, famintos, leões ali dentro, querendo carne humana, querendo carne, seja do que fosse. Qualquer carne que chegasse ali para os leões seria uma festa. E agora ele coloca o ouvido assim e tenta ouvir. E aí foi então que o rei ouviu uma voz dizendo, olha só como disse, majestade, eu lhe desejo uma vida longa e feliz. Olha o que o servo de Deus diz para o rei. O meu Deus mandou o seu anjo aqui para fechar as bocas dos leões, porque eram mais de um. Eles não me tocaram, aleluia, pois sou inocente diante de Deus e contra o Senhor também, rei Dário. Eu não cometi crime algum. Veja só, querido amigo, querido ouvinte, se você estiver diante de Deus, não importa o que os acusadores vier te afrontar, o que os acusadores vier te afligir, querer te amedrontar, não. Sabe por quê? Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Ele é maior, ele venceu e ele vencerá, e ele te fará vencedor. O rei, quando ouviu a voz de Daniel assim, ele ficou muito alegre. Imagina, irmão, a alegria desse homem. E imediatamente mandou tirá-lo da cova do leão, e não viu em Daniel um menor arranhão sequer. Eu creio que quando ele tirou Daniel lá de dentro, ele abraçou Daniel, ele observou Daniel, o seu rosto. De repente o rosto de Daniel brilhava, sabe por quê? Porque a glória de Deus estava ali com Daniel, aleluia. Aquele que tem a glória de Deus, até o seu rosto brilha, até o seu rosto é diferente, porque Daniel tinha confiado em Deus. Eu falo para você nessa manhã, querido amigo, querido ouvinte, você confia em quem? Você confia em Deus? Dário então deu uma nova ordem, dizendo assim, ele mandou que trouxessem todos aqueles homens que tinham acusado Daniel, todos aqueles homens que tinham falado para o rei decretar aquele decreto. Ele chamou e disse assim, ele e suas famílias, podem ler lá, ele e suas famílias foram lançados na cova dos leões. E a Bíblia relata ali que antes que eles chegassem ao fundo, os leões se lançaram sobre eles e todos foram comidos.
Então o rei Dário escreveu uma nova ordem para todos os povos e nações de todas as línguas, e essa ordem dizia, pode acompanhar lá do versículo 25 ao 27, diz assim: a paz vos seja multiplicada, da minha parte é feito um decreto novo, olha só, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temem perante o rei, perante o Deus de Daniel. Porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. E Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel da cova dos leões. Ah, meu amigo, meu irmão, depois do episódio da cova dos leões, o profeta Daniel seguiu próspero nos reinados do rei Dário e Ciro, e ele foi um homem muito feliz e digno. E eu falo para você nessa manhã, nesse momento, querido amado ouvinte, Deus está contigo, e se Deus está contigo, não tem o que você temer. Aleluia, basta você entregar o teu caminho totalmente ao Senhor, e Ele tomará conta da tua vida, aleluia, e onde você estiver, Ele promete estar contigo, porque o salmista Davi escreveu assim, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, e os livra de todo mal. Feche os teus olhos nesse momento. Amado Pai, amado Deus, eu coloco essa vida agora, Senhor, que ouve, Senhor, essa palavra da parte de Deus. Ó Pai, que eles possam, Senhor, ter um dia abençoado, um dia maravilhoso, uma semana, Senhor, debaixo das tuas mãos, Senhor, e quando o acusador quiser, Senhor Jesus, acusá-lo, ó Pai, que eles lembrem, Senhor, que onde eles forem, onde nós estiver, onde nós se encontrar, Deus estará conosco, nos livrando, nos protegendo de todo perigo e de todo mal. Eu confio assim, Senhor. Em teu nome eu clamo, em teu nome eu peço por uma nação maravilhosa, em teu nome eu peço, Senhor, por uma cidade abençoada, por um reino abençoado, ó Deus. Por quê? Porque estamos guardados e protegidos debaixo das tuas mãos santa e poderosa. Em teu nome eu clamo. Abençoa, Senhor, esse ouvinte, esse amigo, ó Pai, que está passando por circunstâncias parecidas como Daniel passou. Ó Deus, Senhor, mas que ele possa fazer como Daniel também, orar 3 vezes ao dia, estar o dia inteiro ligado contigo. Ó Pai, toda a sua adoração, todo o seu louvor possa ser diretamente ao Deus dos céus. Em teu nome eu clamo desde agora e para sempre. Amém, Jesus. Amém, meus amados irmãos. Que você possa ficar com essa palavra maravilhosa. Ter um final de semana, aliás, uma semana, um início de semana abençoado. E uma semana toda abençoado por Deus. Amém. Que Deus seja contigo. E terça-feira, amanhã, teremos grande culto ali na comunidade evangélica Louvor e Adoração a Deus, na rua Francisco Pedro da Silva, número 90, com a pastora Thalita. Grande palavra amanhã à noite. Vai lá, não perca. E sábado próximo teremos novamente um grande culto abençoado por Deus, às 19h30, na rua Francisco Pedro da Silva, no bairro Gasparinho. Chegue ali para receber a bênção de Deus. Amém? Uma ótima semana, um ótimo dia, abençoado por Deus. Um abraço a todos meus amigos e irmãos. Que a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre as vossas vidas. Amém.